pessoal, mais um Consórcio em Pauta para vocês, Consórcio em Pauta de FISA, o consórcio nacional, com certeza, que esse você pode acreditar. Estamos diretamente da PKT aqui, diretamente coladinho ao Shopping Morumbi, Parque Cidade. Hoje eu estou recebendo um colega de profissão aqui, Rogério Santos, especialista em consórcio. Rogério, você disse... Ó, a galera falou para mim que você é o cara, irmão. Você é o cara que pega o vendedor, lapida o vendedor e o cara sai na rua vendendo consórcio que nem doido. É isso mesmo, Rogerinho? É isso mesmo. A gente, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Que toda isso? A diretoria, Oswaldão, pela tua disponibilidade. Bora, irmãozão. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco sobre a nossa cultura de treinamento, né? Que é legal pra caramba. É demais. A gente fala que a nossa empresa tem uma cultura de treinamento e isso é muito importante para que a gente consiga desenvolver um bom profissional, que ele chegue na ponta e faça um atendimento de excelência. Para falar besteira, para chegar legal, sabendo o conteúdo que ele está vendendo, qual produto que ele está na mão para vender. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, consórcio é um produto legal de vender, né? Muito. Existe duas maneiras de você tirar um consórcio, através do lance e através do sorteio. E eu sempre digo, consórcio é investimento, consórcio é bom demais, Amão. É bom demais. Além disso, você é consultor de treinamento há mais de 5 anos com experiência, 8 anos de consórcio nacional Unifisa e profissional certificado pela ABAC. É isso. A ABAC, para quem não sabe, é uma associação brasileira de consórcio. Ela é top demais, ela tem todo o certificado. E você é o cara, irmão. É isso aí. Cara, me diga uma coisa. Eu chegando hoje lá na empresa, eu sou um vendedor, eu sou um cara que eu gosto de falar, eu gosto de vender. Como é que você olha pra mim e fala, caramba, cara, deixa eu ver se esse cara leva jeito. Como é que é? Como é que é o negócio? Então, como eu estava dizendo para você, Oswaldão, a gente tem uma cultura de treinamento. Então, o profissional que ele é contratado, ele vai passar necessariamente por 7 dias de treinamento. Ele tendo conhecimento ou não, ele vai passar por esses 7 dias de treinamento porque a gente quer implementar a nossa forma de trabalho. Então a gente já tem um formato de trabalho, a gente já tem, como a gente diz lá, a receita do bolo. Então, para que ele não chegue cheio de vícios ou trabalhando de uma forma diferente da que a gente defende ou a gente acredita, ele tem que passar necessariamente por esses 7 dias de treinamento e a gente faz isso que você falou mesmo, a gente começa a lapidar esse profissional para que ele de fato tenha ali um bom caminhar dentro da empresa enquanto especialista. Mas você tem aquele olho clínico, assim, quando você olha para um vendedor, geralmente é uma equipe de quantos que vão? Quantos você treina, assim, geralmente? Olha, em média, tá de 80 a 100 profissionais por treinamento. Caramba! De 80 a 100 profissionais. De 80 a 100 profissionais, cara. A gente tem esse desafio. Mas tem aquele olho clínico seu que você olha pro cara e fala assim, putz, esse cara aí leva jeito. Não. Aí eu coloco mérito para a liderança, porque eles fazem essa primeira avaliação. É eles que colocam para dentro o profissional. Tá? Então, eles fazem essa primeira avaliação, identificam o perfil e traz para participar do nosso treinamento. Após o treinamento, é com ele, a gente vai para cima, ensina, mostra como se faz, e ele assimilando tudo isso, é sucesso na certa. Porque o consórcio está crescendo, né, Oswaldão? Demais, você sabe, demais, né? demais. E Tá. cada dia que passa com essas redes digitais, tudo está crescendo demais. O negócio tomou uma frente tão grande, uma proporção tão grande. A partir da pandemia que teve, cara, que o negócio tá demais. E realmente precisa ter cada vez mais profissionais aptos a vender o consórcio. Porque uma coisa é você falar do consórcio, uma coisa é você saber o que você está vendendo no consórcio. Boa. Cara, mas essa ideia que vocês tiveram, cara, 7 dias de treinamento. 7 dias. O vendedor entra de manhã e sai praticamente à tarde. Hoje, como você citou a pandemia, antes da pandemia o nosso processo de treinamento era totalmente presencial. Né? A gente tinha um espaço onde a gente fazia o treinamento totalmente presencial. Da minha época foi assim, foi presencial. Exatamente. Só que a pandemia chegou, ninguém podia aglomerar. Como que a gente ia fazer? A gente se adaptou, claro. Porque, inclusive, você sabe, no consórcio, ou na pandemia, o consórcio continuou crescendo. Sim. A gente não poderia parar o nosso treinamento, o nosso processo de contratação, Oswaldão. E aí a gente teve que se adaptar, trouxe 100% do treinamento para o formato online. Hoje é um formato legal, cara. Hoje é um formato híbrido. E como que é o formato híbrido? Pela manhã, eu passo as orientações, eu dou o treinamento pela manhã e no período da tarde... Deixa ele na casa dele, na boa? De boa? Não. A gente faz questão que ele esteja na unidade. Ah, ok. Para começar a se ambientar com a nossa cultura, com o nosso formato de trabalho, com o nosso ambiente, porque de fato faz uma diferença enorme. Com certeza. Ele dentro da casa dele e ele dentro da nossa unidade presenciando o nosso formato de trabalho, a nossa cultura, o tocar o sino, o cantar, e fora a troca que ele tem com todos os profissionais que ali já estão, com a liderança. Então é muito importante. Já participa, já tira qualquer dúvida. Exatamente, já. Chegou no período da manhã, treinamento comigo. Após o almoço, ele tem uma responsabilidade junto com a liderança. A liderança chama esse profissional para
conduzir alguns processos obrigatórios ali, algumas etapas complementares obrigatórias no período da tarde. Então a gente diz que é um formato híbrido, online pela manhã, presencial com a liderança no período da tarde. Que legal, cara. Muito bom. E como é que começa o treinamento assim? Você deve ter uma diretriz bem legal, Claro, né? claro. Começa como? Como você faz um quê? Um geral do vendedor, o que ele faz, o que ele já faz? Tem esse cuidado todo também? Tem tudo isso também, mas qual que é o nosso pontapé inicial com relação ao treinamento? O nosso treinamento ele tem pelo menos 3 bases fundamentais. Todo treinamento, acredito eu, que tem que ter pelo menos 3 bases. O nosso é o seguinte: a primeira parte é a introdução a respeito da empresa. Ok. O vendedor, o especialista, a pessoa que está entrando na casa, ele tem que saber as cores do time que ele vai defender. Então a gente tem que contar a nossa história. Ele tem que conhecer um pouco da história da Unifisa, ele tem que se familiarizar com a nossa cultura, comungar do nosso propósito, da nossa missão, dos nossos valores. Então isso é fundamental. Então o primeiro passo é ambientar ele com relação à Unifisa. Quem é a Unifisa? Da onde veio? Como está? Então a gente Quantos anos? O que ele está fazendo? Exatamente. Tem que ambientar ele. Ok. Ele tem que entender um pouco sobre... Ele tem que saber que a empresa é. Sobre a empresa, exatamente. Ok. A segunda etapa, produto. A funcionalidade do consórcio. Não tem como, obviamente, você chegar numa empresa sem saber exatamente o que você vai fazer, o que você vai vender. Você tem que ter essa base mínima de conhecimento a respeito do produto, a respeito da funcionalidade. E é isso que a gente faz. E o terceiro pilar que a gente defende é que ele tem que ter técnicas de venda. Exatamente. Ele tem que saber contornar uma objeção, ele tem que conhecer técnicas para conduzir da melhor forma a venda, a reunião, o contornar de novo das objeções, saber lidar com o cliente, com os perfis de cliente. Mas, Rogério, se o cara não tiver experiência, mas o cara tem uma vontade danada de vender esse produto, ele nunca vendeu um consórcio, não dá para ter uma expertise, para você falar, cara, esse cara, de repente, ele consegue chegar onde eu estou chegando. Olha, deixa eu te falar, a gente até gosta de pegar profissional que não tem experiência nenhuma. Que eu acho melhor, já não vem com vício. Já não vem com vício e a gente pode moldar a nossa forma. Exatamente. Então a gente tem uma cultura, a gente tem um formato de trabalho, a gente já tem a receita do bolo e é isso que a gente passa para ele nesses 7 dias. E assim, é só o pontapé inicial. 7 dias é o treinamento de fato inicial. Legal. Depois ele recebe todo o acompanhamento da liderança. Na Unifisa tem treinamento todos os dias. Eu costumo dizer que a Unifisa, além de ser uma administradora de consórcio, ela é uma instituição de ensino. Porque, de fato, o que você aprende dentro da Unifisa, dentro do ambiente comercial... Você leva isso. Você leva isso. É algo que faculdade, é algo que você não aprende na faculdade, não aprende em nenhum lugar nenhum. Então a empresa realmente se preocupa com isso também, em formar um profissional, mas um profissional capacitado com certeza no mercado. É fundamental, porque o atendimento, a gente preza o atendimento na excelência. É legal. E a gente precisa moldar esse profissional que está chegando na excelência. Porque as coisas mudaram muito. Me diga uma coisa, é possível um vendedor de consórcio destacar logo de cara? Você percebe isso e fala, pô, esse cara... Olha, é possível desde que ele pense em especialização. Se ele chegar querendo só vender, ele vai dar com a cara no muro. Porque hoje o mercado de consórcio... Mas o vendedor quer vender, cara. É claro, ele precisa vender. Ele precisa pensar na venda, mas se ele for tentar vender sem se especializar, sem ter o preparo mínimo, ele vai quebrar a cara. Ele vai quebrar a cara. Não é a venda, eu costumo dizer que a venda é construída. E ela é construída através de capacitação. Então se você chegar, querer vender logo de cara sem ter os argumentos, as ferramentas necessárias e o conhecimento necessário, você vai quebrar a cara. Mas se você se dá o tempo, que a gente coloca aí de pelo menos 3 meses, quando você fala de cara é pelo menos 3 meses, ele já tem algum resultado. Exatamente. E aí, nesse período, ele se especializar, se capacitar, buscar informação, treinamento contínuo, com certeza é possível. É que eu sempre digo, né? Existe algo que impeça os vendedores de capacitarem constantemente? Não. Não, porque a informação está aí. Não, está aí. Oswaldão, a informação está aí, o conhecimento está aí, a tecnologia está aí para ajudar ele nessa questão. Exatamente. Então, assim, ele só não se capacita se ele não quiser. A gente tem a própria empresa que tem essa cultura de treinamento diário. Nós temos uma universidade corporativa que vai trazer todo esse respaldo de informação, de conhecimento, de cursos para ele, né, conseguir se capacitar. E também tem aí a internet, que é um campo vasto de boas informações. Tem que saber fazer o filtro, claro. Mas tem muita informação positiva e boa para ele se desenvolver. Então não há nada que impeça ele de se capacitar, Oswaldão. Pô, que legal isso. E ainda mais trabalhando numa empresa que incentiva isso. Exatamente. Não tem. Você está prestando atenção no que a gente está falando?
Eles buscam vendedores, eles buscam pessoas que queiram crescer, que queiram participar da empresa, que queiram fazer parte da empresa para vender um consórcio. Uma coisa boa de vender, mas com o quê? Com qualidade acima de tudo. Claro, com conhecimento, qualidade. É isso. Tem que Por estar isso preparado. que de 100, não todos passam, né? Claro. Como é que é o critério? É desafiador. O processo de venda do consórcio é desafiador. Então tem pessoas que desistem no meio do caminho. Caramba. Não se permitem a dar o tempo mínimo para entender se aquilo é para ele ou não e desistem no meio do caminho. Mas a maioria das pessoas que continuam e se encantam pelo consórcio e pela empresa, cara, quem se encanta pelo consórcio e pela empresa é um sucesso, eu tenho certeza, é sucesso na série. Obtém resultado. Obtém resultado, mas tem que persistir. Você tem algum exemplo na empresa que fez o curso com vocês hoje é um destaque da empresa? Eu costumo dizer, Oswaldão, que se eu for citar nomes aqui, eu vou estar sendo injusto. Mas se a gente for pegar todo profissional de alta performance hoje na empresa, todo profissional de alta performance na empresa, por trás desse profissional tem uma pessoa que treina muito. Então, se você for pegar um profissional que tem resultado há 3, 4, 5 meses, você pode ter certeza que essa alta performance está conciliada a treinamento. Então, se você for olhar o nosso ranking, por exemplo, e ver pessoas de alta performance que estão ali pelo menos há 3, 4 meses... Que passou com vocês. Que, claro, todos ali passaram, Todos né? passaram. Mas ele continua treinando. Mas é legal ver o cara se destacando, né? Você fala, caramba, você fica orgulhoso, você fala, pô, legal, cara. Ajudei de alguma forma. Exatamente. De repente era um cara que não estava nem brigando por aquilo, ele também não estava se acreditando que ele ia passar nesse... E ele está transformando a vida dele, está transformando a realidade dele, e ele está conseguindo ser um bom vendedor. Sim, sim. Então a gente tem muitos casos de sucesso. Pessoas que treinam, pessoas que absorvem mesmo o conteúdo, vão para cima, acreditam no produto, acreditam na empresa e aí não tem como dar errado não, Oswaldão. Então, com certeza, alguém transformou os resultados em um bom treinamento, com certeza. Através de treinamento, o resultado acontece. Com certeza, não tem jeito. Existe um formato ideal para treinar vendedores de consórcio ou depende de cada um? Na verdade... Existe alguma forma? Fala, não, é assim, tem que ser. Não, acho que cada um é um... Você está falando do meio? É. O meio, então, a gente treinava presencialmente. Agora a gente faz o formato híbrido e estamos tendo ótimos resultados, ótimas avaliações. Então, hoje, para nós, o melhor formato é esse que a gente adotou, que é o formato híbrido, onde pela manhã nós estamos em contato com aquele vendedor e pela tarde a liderança assume, trazendo ali algumas responsabilidades e fazendo com ele, cumprindo com ele algumas etapas para complementar aquilo que a gente passou pela manhã. Então, hoje, o formato ideal que nós acreditamos é esse e, claro, a gente sempre está atento a novas possibilidades, a novas ferramentas para ajudar nesse processo de desenvolvimento. Mas atualmente o que a gente está usando está trazendo bons resultados, viu? Quantas pessoas são envolvidas hoje para fazer um treinamento desse vendedor? Além de você, você tem uma equipe toda total. Claro, eu costumo dizer no treinamento que aqui é só o rosto por trás de uma equipe vasta de pessoas que fazem esse formato acontecer. Então hoje o treinamento está sobre a tutela ali do Gente e Gestão, né? Tem o Leonardo, tem a Daiane, Teles, todo mundo ali junto para pensar e debater no melhor formato. Os regionais também participam ativamente de tudo que é. A diretoria participa também? Com certeza. No final do curso, alguma coisa assim? Opa, a gente faz questão do senhor Savian falar, do Thiago falar, do Lopes falar. Então a gente tem uma mensagem também dos regionais, porque eles precisam conhecer as histórias. Exatamente. E são histórias de sucesso. São histórias de sucesso e não só histórias de sucesso, histórias de superação. Eu acho que o mais interessante é isso, porque, de novo, fácil não é. Não. Mas se você se permite, se você se dá o tempo, as coisas acontecem. Legal. Além disso, vocês fazem o quê? Você vê a postura dele, vocês indicam alguma roupa que ele deve vestir, vocês dão toda essa assistência para esse vendedor também que precisa. Não é só a parte de informações, a parte da empresa, mas também você precisa dar uma polida no vendedor, né, cara? O que acontece? Além do conhecimento técnico, a gente acredita também que a postura do profissional é muito importante. Então, sim, além de você ter o conhecimento, você tem que ter uma postura. E uma postura que demonstre conhecimento, demonstre que você domina aquilo, demonstre prosperidade, inclusive, né? Porque a tua primeira imagem é a que fica. Claro. É a que fica. Então, o vendedor... Ele uma barba bem feita, uma aparência, um cabelo bem aparado, uma roupa bem legal. Exatamente. Nada amarrotado, não chegar suado no cliente. Então, existe muita coisa aqui. Você sabe tudo, né? Tudo isso passa por lá também. Tudo isso é direcionado, né? Então... Fora que existem exemplos dentro das unidades. Então, se nós não falássemos no treinamento, o ambiente... Por isso que é bom ele estar dentro da unidade. Não, ele está dentro do ambiente, ele está vendo como as pessoas se portam. Ele está vendo como as pessoas se vestem. Então, ele vai ali meio que copiar aquelas pessoas que estão tendo sucesso.
Ele vai trazer esse comparativo e, se ele quiser ter sucesso também, ele vai acompanhar aquelas pessoas que têm sucesso, né? Em tudo. Não só na postura, mas também na questão do conhecimento, da informação. Claro. Então, Pô, legal isso aí, cara. Eu queria participar um dia de um negócio desse, cara. É interessante demais. Fica à vontade. Eu tenho falta disso. Eu fui vendedor de consórcio também, né? Sim. Cara, como transformar um não de um cliente em uma oportunidade? Como é que vocês conseguem falar pro vendedor isso? Cara, não, o cliente fala, não quero, irmão. Não quero, bicho, não quero. Cara, eu não gosto, irmão. Não dá resultado. Putz, como é que faz isso? Se tem uma certeza no consórcio e na venda, é que vai existir objeção. Só que a gente tem que entender qual é a origem daquela objeção. Às vezes é um preconceito, às vezes é uma falta de informação. Né? Então tudo isso pode gerar negativas. E o que o cliente, o que o vendedor tem que fazer? Ele tem que escutar o cliente. Eu fiz um simulado recentemente no treinamento que eu propus de fato essa interação entre... Deixar o cliente falar. Entre eu, treinador, e o vendedor. Eu falei, bom, agora você vai ser o cliente que vai me trazer objeções. Ele começou a colocar objeções e eu só escutando. Ao escutar, eu entendi que a maioria das objeções eram falta de conhecimento, preconceitos relacionados ao consórcio e medos, inseguranças. E quando você entende isso, você consegue lidar com qualquer que seja a objeção de forma muito mais assertiva. O vendedor tem que escutar, ele não tem que esperar a hora de falar, porque muito vendedor não escuta, só fica esperando a hora dele falar. Então ele tem o script aqui e independente do que você está falando, ele vai te dar uma resposta, mas ele não prestou atenção no que você está falando. Ele só está esperando a vez dele de falar. E quando ele fala besteira. Exatamente. Ele não convence porque o ele não está prestando atenção no que o cliente está falando. Ele não está entendendo qual é a dor Mas do eu cliente. Rogério, eu sempre falo isso. Eu sou um vendedor nato, cara. Eu estou nas TVs, eu estou em um monte de lugar. E eu aprendi uma coisa na minha vida com muitos anos e muitas experiências também. Legal. O cliente sempre tem razão, sempre sabe o que ele quer. Você está ali só para completar e para trazer o produto para ele e deixa ele falar. Na hora certa, você tem que estar... É o que você falou. Exato. Você tem que prestar atenção no que ele está te falando, cara. O que ele está querendo. Exatamente. Não adianta nada você saber tudo do A ao Z, mas não é isso que ele quer ouvir, cara. Boa. Ele quer ouvir o que ele queria. Cara, mas é legal esse consórcio. Eu vi, não, cara. Cara, o cara tem que saber. Isso aí vocês também, lá nessa técnica de vocês tentam passar alguma forma esse tipo de... Escuta o cliente. Exato. Ouve o cliente. Exato. Porque o que acontece? O cliente ele vai te pagar não para saber o que você acha, mas para saber a solução que você tem para o problema dele. Exatamente. Não é questão da sua opinião. Não é, eu acho que o consórcio é bom para você por causa disso. Não. O consórcio é bom para você e vai atender a sua necessidade por causa disso, disso e disso. Tem que ter base. Tem que ter o porquê. Conhecimento técnico, habilidade. Tudo isso faz a diferença na hora da venda. Claro. Perfeito. Isso não tem jeito. Não tem. O cara tem que captar tudo isso e, claro, também, o cara tem que ter um pouco de expertise de falar, cara, eu vou fazer dessa forma. Cada um tem um jeito de vender. Exatamente. Não adianta, tudo bem, você passa o formato, mas cada um tem uma forma de vender. Eu tenho uma, você tem outra, o Ale tem outra, o Ailton tem outra, o Luizinho tem outra, o Lucas tem outra. Exato. Tchau, Luquinha, vai com Deus, irmão. Todo mundo é assim. Então é legal. Então, o que você está curtindo? Está curtindo o nosso papo? Hoje eu estou com esse cidadão, o Rogério Santos. Esse moleque, né? E quantos anos você tem, Rogerinho? Agora eu enganei bem. Agora eu peguei. Agora eu enganei bem. Agora eu enganei bem. Quantos anos? Eu tenho 36 anos já. Você tem idade para ser meu filho, cara. Eu tenho 63 anos, cara. E você com essa experiência toda de vendas é legal demais, cara. Que bom, obrigado. Então é sempre bom a gente trazer o nosso consórcio em pauta, sempre trazer alguma dica diferenciada. Aqui nós já passou aqui a diretoria, passou um monte de gente, experiência, supervisores. Mas, cara, o cara que treina os vendedores é o cara, irmão. Eu tava pensando nisso. Eu sou o único mortal que veio aqui até hoje. O resto é tudo lenda. Todos que passaram aqui é lenda. Eu sou um privilegiado. Porque, exatamente, cara, privilegiado. É de fato o consórcio em pauta, ele tá tendo uma proporção e a dimensão muito positiva. Eu tenho acompanhado, cara. Eu tenho acompanhado muita coisa legal. Eu fiz questão de estar aqui porque, de fato, tá sendo muito Aliás, importante. demorou, preciso fazer uma reclamação com o diretor de marketing. Demorou pra gente trazer as galera aqui, viu, Rogerinho? Eu encho o saco. Eu encho também. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, Rogerinho. Com a tecnologia que tá mudando tanto de forma, como é que em vender consórcio, como é que muda a tecnologia mudou muito a forma de vender consórcio, mudou muito. Na minha época, como eu falei pra você que tá ouvindo a gente, pra você que tá pegando essa pegada legal, porque eu tô com o Rogério Santos aqui, que é um cara que realmente sabe tudo de vendedor, é um cara que dá um apoio pro vendedor, além de uma equipe
equipe por trás toda, além de um consórcio maravilhoso que é o consórcio. Quantos anos que a Unifisa já, Lê? 30 anos. Cara, eu conheço, sério mesmo, eu conheço o Savian, o Edu, há mais de 30 anos, cara. Que eu acompanho esses caras, que eu acompanho o trajeto desses caras e olha o que mudou em consórcio. Verdade. Olha o que mudou de tecnologia, olha o que mudou de postura. Meu, o consórcio mudou muito, cara. E continua sendo um excelente negócio. E sabe o que é bom? Mudou para melhor. Mudou para melhor. Não regrediu. Cara. E aí você está comentando da tecnologia e comentou também do tempo de que a tecnologia empresa. mudou a forma de vender consórcio. Sim, certeza. A gente está falando de uma empresa que vai completar 30 anos. Sim. Né? E de Cara, sócios fundadores. Pô, E de sócios fundadores que têm mais de 50 anos de experiência. Exatamente. E aí, sabe o que a gente está notando? Está acontecendo uma transição, né, entre os sócios fundadores e a nova geração da diretoria que está extremamente antenada à tecnologia. Que são os filhos. Que são os filhos, Claro. exatamente. E já tem um exemplo claro de que eles estão antenados com relação a essa questão. Por exemplo, a gente tem um aplicativo de vendas que hoje ele é premiado e conceituado no mercado de consórcio. Sério, a gente ganhou um prêmio Compartilhar da ABAC com o case do aplicativo de vendas do vendedor Unifisa. Pô, que legal, cara. Sim, então assim, a gente está muito antenado a essa questão da tecnologia, porque a gente sabe que a tecnologia ela facilita, ela otimiza todo o processo de vendas. Hoje, dificilmente você faz um processo, ou você tem um processo de venda totalmente manual, onde nada seja automatizado. Tudo é digital. Tudo é digital. Tudo é online. Exatamente. Então, assim, você ter essa habilidade de fazer essa integração da tecnologia com o formato presencial e analógico, porque assim... mudou muito, cara. Tem que ter. Mudou muito, Rogério. Sim. Mudou muito, cara. E com a inteligência artificial, então? Cara. Cara, isso cara, daí mudou muito, vai cara. revolucionar o formato Mas eu ainda de tenho atendimento. um pouco de medo, cara, porque eu acho assim, o vendedor hoje, o vendedor com essa toda tecnologia, ele tem que estar informado. Ele tem que estar munido de informações o dia inteiro, Tem cara. que estar atualizado. Ele tem que estar atualizado. Constantemente cara. atualizado. Antigamente nem tanto. Você buscava técnicas diferentes, sua própria técnica. Hoje, além de você ser um vendedor, além de você querer vender um produto, você tem muita informação que te ajuda, cara. Claro. Você tem muita tecnologia por trás de você. E a Unifisa, completando 30 anos agora, não deixou escapar nada disso, cara. Pelo contrário, ela foi buscar novas metas, novos resultados para trazer o melhor para o vendedor, para ele sentir realmente e falar, cara, o nosso consórcio é um consórcio atualizado. Exatamente. A nossa empresa é uma empresa que está antenada. A palavra é essa. A gente teve recentemente também uma palestra com um profissional que trouxe tudo de inovação. Então não é você saber que a inovação está acontecendo e não trazer para dentro da casa. Exatamente. A gente não faz isso. Não pode passar isso. Não, a gente tá acontecendo fora, vamos trazer para dentro. Trazer para dentro. Trazer para dentro. Seja com profissionais, seja com ferramentas, seja com o que for, a tecnologia tem que estar embarcada dentro da nossa empresa. Que é top. É, claro que é top. Pô, pelo amor de Deus. E uma coisa também a gente tem que ressaltar. O profissional tem que estar aberto a isso. Exatamente. O profissional que não estiver aberto à atualização, à questão da tecnologia, do uso da tecnologia, porque a gente não faz filtro, é o que a gente falou. Na contratação a gente não faz filtro de velho, novo, mas se o cara não manda sem experiência. Mas se o cara não manja nada de digital, o cara não manda nada de redes sociais, cara, ele acaba aprendendo. Ele vai aprender. Se ele quer buscar isso, ele vai acabar aprendendo. No primeiro dia, uma das responsabilidades da nossa liderança é colocar aquele profissional que está entrando dentro das redes sociais de forma comercial. Fazer um perfil para ele comercial, para que ele comece a trabalhar as redes sociais de forma profissional. E impactar positivamente os nossos clientes. Então, assim, desde o início, ele já é orientado a usar a tecnologia, a usar as redes sociais, saber como utilizar, né? Porque a gente tem um código de ética muito importante. Eu sei. Que tem que ter. Tem que seguir. Não é fazer não é fazer por fazer. Exatamente. Então, a gente está bem antenado com relação a isso, Oswaldão. Hoje em dia, qual é a diferença de um vendedor tradicional, eu sou um vendedor tradicional, para um vendedor moderno, com toda essa tecnologia? Pô, é uma diferença bem grande, né? Exatamente essa. A questão do estar aberto à tecnologia e ao novo, o tradicional muitas vezes fica receoso, fica com medo. Porque ele acha que não vai muita tecnologia. Exatamente. Ele acha que não vai conseguir se adaptar ou não vai conseguir fazer, mas ele está enganado. Ele consegue se adaptar, ele consegue, de fato, também se modernizar. Porque isso é questão de querer. Porque na nossa empresa a gente dá essa orientação. Dentro da nossa empresa ele vai ter todo o respaldo para aprender. Então ele só fica lá atrás, só fica no passado se ele quiser.
Mas mesmo assim, mesmo o cara que, como você falou, fica no passado, mas tem pessoas que são um pouco mais difíceis de assimilar aquela modernidade toda. Vocês têm todo esse respaldo para falar, pô, vamos cuidar desse vendedor, vamos ver onde que ele está precisando realmente dessa ajuda. Vocês têm esse critério assim, você fala, pô, merece. Ó, a gente tem esse feeling também, tá, Oswaldão? Tem, né? É claro, porque a gente também não adianta forçar uma situação. A gente tem que aproveitar os pontos fortes daquele profissional. Então, se o ponto forte dele não é a tecnologia, o que a gente vai fazer? Fazer com que ele tenha resultado da forma analógica, da forma que ele tem habilidade. Ah, ainda existe essa possibilidade, então. Claro, porque a venda olho no olho ainda existe, Oswaldo. Ok. Existe, Eu concordo com você. O tete a tete, o presencial, o Sabian gosta disso. O Sabian adora. Ele adora sentar e conversar. Aliás, conversa pra caramba. E te convence. Convence. Então, assim, baita do vendedor, mano. O que a gente faz? Explora as habilidades dele. Se a maior habilidade dele não for a tecnologia, a gente vai passar para ele. A gente vai ensinar. Acontece, mas cara. a gente vai respeitar o limite dele. A gente vai respeitar o limite dele. Claro. Porque o importante é ele saber trazer o cliente para nossa casa da forma mais assertiva possível e fazendo com que a gente atenda às expectativas daquele cliente. Se foi através da tecnologia ou se foi no olho, não importa. Trouxe, vendeu com qualidade, é o que importa pra gente. Pô, que legal, cara. Você se preocupa bastante, então, em relação a isso. Então, existe... É ser humano. É isso aí. Dizer, a gente tem máquinas de venda. Só que máquinas de venda são feitas por seres humanos. Exatamente. Entende? Então, a gente tem que cuidar do ser humano. Exatamente. E outra, cara... Você dentro de você sabe o que você quer. Você fala, cara, eu quero ser isso, eu quero ser vendedor. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser apresentador de televisão. Nunca pensei, cara, eu nunca estudei para isso. Mas eu fui em frente. Comecei com vendedor, com vendas. Hoje eu trabalho com isso, eu vendo automóveis pelas redes sociais, pela televisão, eu faço tudo isso acontecer. Passei também por grandes critérios, passei por grandes dificuldades. Veio a modernidade, cara, eu tive que me atualizar, cara. Se você não se atualiza, você fica para trás realmente. Tenho tradições de vendas antigas? Tenho, sim. Tenho. Isso é muito bom. Tenho muito orgulho disso também. Tenho muito orgulho de onde eu vim, da escola que eu vim, que eu aprendi muito. Com esses caras aí, fera. Claro. Com esses caras hoje que são os tops 10. Eu aprendi com esses caras todos. E é legal isso, eu não me arrependo de nada. Boa. Em poucas palavras, qual o segredo de um vendedor de sucesso para você? A persistência. A gente costuma dizer que além da capacidade, ele tem que ter persistência. Ele não pode desistir no primeiro tropeço. Que é meu caso, meu irmão. Eu persisti na minha vida. Eu fui lá, eu busquei, eu briguei. Ele tem que ter um porquê. Isso é o vendedor de sucesso? Esse é o vendedor de sucesso. Ele tem que ter um porquê. Ele tem que ter o porquê não desistir no primeiro tropeço. Então ele tem que ter. Mas a empresa olha para esse vendedor dessa forma também? Tem que olhar. Fala, cara, tem que olhar para esse cara e falar, tem que dar uma chance para esse cara. Tem que olhar, porque assim, a gente, além da capacitação, a gente tem que entender que o profissional tem que ser disciplinado, tem que ser motivado e tem que trabalhar duro. Tá? Então, esses são 3 pilares que, além da capacitação, ele tem que ter. E tendo essas coisas, a gente vai acreditar nele até o fim. Não tem jeito. E a gente consegue moldar ele dentro dessas características para que ele consiga entregar um bom resultado. Rogério, eu tenho uma dúvida aqui. Eu queria saber um pouco mais. Bora. O cara entrou, tem 7 dias. O último dia, como é que é? O último dia é festa. É festa? É festa, sabe por quê? Porque quem fala é o senhor Savian, é o Thiago Savian. Vixe, Maria, vai falar pra caramba. É o Lopes. Então, assim, você imagina uma palestra do senhor Savian falando da história dele, contando os causos dele, falando das questões de superação. Ah, meu, é um livro. É um livro, velho. Imagina. Então, assim... Mas são presencial isso ou tudo também? Não, tudo online. Tudo online também? Online. Que legal, cara. Eu posso falar, eu ainda defendo que o último dia tem que ser presencial. Eu ia falar isso agora, cara. Eu defendo. Porque eu sou aquilo que você falou, o tete a tete, tá com a galera, a massa tá ali, irmão, tá vibrando, tá gritando, mas não ganha mais nada, não ganha um troféuzinho, não ganha uma medalha, não ganha nada. Não, a gente certifica. A gente certifica. Tem um certificado bonito. Bonitinho. Pô, legal que ele joga na rede social, ó. Pô, Ale, para de ser muquirana, bicho. Faz um negócio bacana aí, velho. Faz um negócio pro cara, pô. Ele coloca ali na rede social dele que ele é certificado. Legal que ele isso. Tá capacitado para atender com relação a consórcio, tudo qualquer. Então, no final de tudo, na entrega, quando vai entregar um negócio é legal, porque a diretoria aparece, todo mundo fala, todo mundo elogia. Então, imagina. Geralmente passa o 100, de 80 em média a 100, ou é aquilo que você falou, alguns existem no meio do caminho. Qual é a porcentagem disso no final, depois de um treinamento de 7 dias? Boa. O nosso treinamento, ele não é eliminatório, tá? A gente não elimina o profissional. Ele que se elimina. Ele que se elimina. Fala, pô, não acho que não é por aqui não, né? Não é pra mim isso aí não, cara. Exato. Já passei por muito disso também. Exato. Mas a gente tem um índice de desistência muito baixo, tá, Oswaldão?
As pessoas, de fato, dentro do treinamento, se encantam de uma forma Que legal. que até parece ser fácil vender consórcio. É. E eu costumo dizer E não que... é, hein, galera? Não é. Eu costumo dizer que não é fácil Não é vender fácil. consórcio. Nada Dá é fácil. trabalho. Dá pra caramba. Dá trabalho. Então, pra assim, caramba. ele sai encantado, ele sai motivado, ele sai com o brilho nos olhos de que pode fazer acontecer e vai conseguir fazer acontecer se ele persistir. Pô, que legal. Né? Então, o índice de desistência dentro do treinamento é muito baixo. É muito baixo. E aí o pessoal, eles costumam desistir ou não se dar a oportunidade nos 3 primeiros meses. É ali que a gente começa a diferenciar dos peixe grande. Exatamente. Né? De quem quer e quem não quer. De quem quer e quem não quer. Acabou o curso, beleza, tá online, tá na minha casa, tô feliz da vida. Como é que eu começo a trabalhar no dia seguinte? Como é que é meu dia seguinte com a empresa? Eu vou visitar a empresa, eu vou visitar minha filial, vocês mandam para uma filial. Como é que é feito esse trabalho de distribuir os vendedores para as filiais? Então, na verdade, é o que eu falei para você. Ele já treina dentro da unidade. Pô, legal. Ele já tá, cada unidade já está pegando aquele tipo de pessoa, o vendedor já está ali. Legal, cada unidade cara. faz o seu processo seletivo. Já está ali. Já faz o seu processo seletivo, já assiste o treinamento dentro da sua unidade. Ok. E ali, ele, depois dos 7 dias, já começa com a mão na massa. Ele já está na unidade dele. Ele já está capacitado minimamente para falar de consórcio. Esse é o nosso principal objetivo. Que ao final dos 7 dias, ele tenha a condição mínima de falar sobre consórcio. Legal. De contra-argumentar. De ter condição de contornar uma objeção. Sabe? Então, ele está capacitado para isso. E, de claro, atender na excelência. Se é uma coisa que a gente não abre mão, é de ter um atendimento na excelência. Não, isso sim, isso é impecável. Isso é impecável. Sempre, eu acho que sempre um bom vendedor hoje, ele tem, em primeiro lugar, ele tem que ter uma educação, ele tem que ser um cara que queira vender, tem que ser um cara que compre empresa, que brigue pela empresa e venda o produto, que sabe que o produto é bom. Então, se ele vai vender, ele vai ser um bom vendedor. Isso é óbvio. Em qualquer situação. Se eu pegar essa caneca aqui, eu vendo essa caneca agora. É isso. Que é o produto que eu gosto da caneca, é o produto que eu vou vender essa caneca. Porque eu quero vender a caneca, eu vou te passar essa caneca para você. Exatamente. Mas também vou respeitar o que você quer também. A tua necessidade, claro. Exatamente. Não, a gente costuma dizer que não é venda pela venda. É isso. É a venda pela solução da necessidade do cliente. E com qualidade. Com qualidade. Que é o primordial de tudo. Não abre mão. Me diga uma coisa, se você pudesse dar uma dica rápida para quem está começando agora, qual seria? Uma dica legal. Cara, uma dica é, de novo, se prepara. O que acontece? Olha para aquela câmera. O mercado de consórcio, ele está desafiador. Por quê? Porque o crescimento do consórcio está atraindo novos players. E atraindo novos players, atrai novas concorrências. Então, você tendo uma concorrência muito grande, você tem que estar capacitado. Não adianta. Sem estar capacitado, você vai bater com a cara no muro. Então, se capacite, porque o momento que o consórcio vive é muito bom. E por esse momento ser muito bom, existe muita concorrência. É isso. E você tem que estar capacitado. A concorrência está aí, está batendo na porta. Está batendo na porta e você tem que conhecer a concorrência, entender o que eles estão entregando para fazer um atendimento diferenciado, entregar o a mais que a gente fala. É isso. A gente sempre entrega o a mais. É isso. E é por isso que a gente tem o sucesso que a gente tem hoje, porque a gente de fato entrega o a mais. É isso. Então, para você ter sucesso, se capacite, se especialize. Antes de entrar na linha de frente, procure o conhecimento, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento contínuo. A venda é uma construção. E essa construção ela é feita através da capacitação. Gerinho, mas para se candidatar, para ser um vendedor realmente no consórcio, como é que eu faço? Tem algum link, tem algum site, tem alguma coisa que a gente entra? Vamos lá. Além dos processos tradicionais que a gente faz de contratação através das plataformas, inclusive vamos deixar o link aqui para que você que quer se candidatar e ser um consultor de negócios Unifisa, você pode clicar, se cadastrar, que a gente vai entrar em contato com você o quanto antes. Mas deixa eu te falar uma coisa curiosa. As pessoas gostam tanto de trabalhar na empresa que indicam parentes, amigos, colegas para fazer o processo seletivo e entrar na empresa. Então, além das plataformas tradicionais de emprego que a gente tem as vagas divulgadas, a gente ainda conta com esse auxílio de quem está dentro indicando pessoa para trabalhar. Top demais. Tem um QR Code aí também, né? Pode deixar um QR Code aí, galera, pode ir aí, ó. Tem um QR Code. Coloca o celular por cima direitinho. Então tem tudo. Ó, quer ser vendedor, irmão? A partir de agora você já está contratado. Quer participar dessa 7 dias de realmente o cara ensinar para você como você ser um bom vendedor? Quer participar de uma empresa que está completando 30 anos de mercado?
Então aproveita, irmão. Tua chance chegou agora, tá batendo na tua porta e você não pode deixar escapar. Os caras são idôneos pra caramba. Eu conheço a diretoria desde mais de 30 anos. Boa. São batalhadores. Rogerinho tá aqui, um rapaz novo desse, uma inteligência dessa para te ensinar, para trazer todas as vantagens para vocês. Para terminar com chave de ouro. Show. Quais as vantagens e benefícios de tornar um vendedor de consórcio? Cara, me tornei um vendedor de consórcio. Quais as minhas vantagens, os benefícios que eu tenho? Vai! Ó, deixa eu te falar, o nosso propósito é transformação de vidas e impulsionar negócio. Então, o maior benefício é ter a tua vida transformada. A gente costuma dizer que tem profissionais, tem engenheiro, tem advogados, tem todo tipo de profissional que vem para a nossa empresa para conseguir conquistar algo que eles não conquistaram em suas carreiras tradicionais e conquistam. Então a transformação de vida que você pode ter vendendo consórcio é algo real e que é possível dentro da Unifisa. É como eu disse, tem profissional formado e capacitado em outras áreas de atuação que vem vender consórcio e tem a sua vida transformada, porque de fato a gente segue o propósito à risca, transformar vidas e impulsionar negócios. É isso. Mas você ainda não me falou para mim se tem algum vendedor seu da sua época com essa experiência que você tem, quem é que se destacou ainda? Depois eu quero saber, tá? Eu quero saber nome, gênero e números. Eu quero saber quem é que se destacou, quem começou em off e falou assim, meu, esse cara era um baguazinho, cara. Olha o que virou esse cara. Isso é legal, cara. Isso é legal. Janinho, cara, eu acho que a gente não tem mais nada para captar aqui hoje. Sensacional, cara. Gostou? Pô, é um aprendizado. Vai participar do treinamento? Cara, eu juro que eu ia falar isso pra você. Qualquer dia me bota lá, eu vou entrar. Vou te mandar o link. Cara, manda o link, eu quero participar. Meu, eu vou rir pra caramba, cara. Me ajuda. Eu aprendo, me ajuda, cara. Me ajuda, Janinho, porque você tem um conhecimento vasto. Cara, tenho nada, cara. A cada dia que passa, mesmo com a idade que eu tenho, eu aprendo cada vez mais. Cada um que senta aqui no nosso consórcio em pauta, eu aprendo sempre um pouco mais. Desde o Savian, desde todo mundo que já passou, né, Ale? Tantas pessoas que toda semana eu quero gravar, irmão. Porque todo mês eu quero fazer um negócio novo. Janinho, muito obrigado pela sua presença. É um prazer imenso de conhecer você. Quando a Ale mandou para mim, falou de Rogério Santos, que é um especialista em consultoria e treinamento de vendedores, falei, opa, a pauta vai ser legal. É minha área, é uma coisa que eu gosto. Você tem uma vasta experiência. Obrigadão pela sua presença. Obrigado ao Estúdios PKT também. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Acabou de chegar agora até minha figuraça, né, Borel? Borelzinho acabou de chegar ali. Obrigado, Ale. Obrigado. Me liga mais vezes. Vamos fazer mais coisas aí, então. Edita bacana isso daí, tá bom? Obrigado. É isso aí, gente. Como eu sempre digo, se você quer comprar consórcio, você quer ter um bem, consórcio o que é? É investimento e é crédito ao mesmo tempo. Consórcio então, hoje é flexível. É flexível, você cara. O que você quiser. Bom demais, cara. Então não precisa ficar conversando aqui. Rogerinho, brigadão. Fica com Deus. Amém. Até a próxima pauta, se Deus quiser. Quero ver você de volta e eu quero participar desse curso, tá bom? Eu sou o Oswaldão, você já sabe. Quando a gente entra no ar, sempre trazemos bons negócios. Consórcio em pauta de Fisa é o melhor consórcio da atualidade. Pode ter certeza disso. Pensou em fazer consórcio? O nome do consórcio é? Unifisa, claro. É isso. Valeu.